Meus amados, a paz do Senhor. Para a gente é motivo de alegria estarmos aqui novamente nessa tarde de domingo. Eu sou o irmão Caio Davi e estamos aqui essa tarde para a gente estudar mais um pouco sobre os ensinamentos do profeta Jeremias. E hoje à tarde vamos estudar o valor da temperança, uma virtude que nós devemos perseguir, que nós devemos empenhar todos os nossos esforços em conquistá-la. Porque os frutos decorrentes dessa virtude, eles são imensuráveis, né? São de extremo valor. E nós devemos buscá-los, insistir nessa caminhada, insistir nessa busca para que possamos lograr êxito na nossa caminhada cristã. E a reflexão que nós temos a fazer essa tarde, ela é bem desafiadora. Muito desafiadora, para falar a verdade. O comentador da revista foi muito feliz na forma como ele abordou esse conteúdo e nós vamos começar aqui olhando para o nosso texto áureo, que está lá em Efésios capítulo 5, verso 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu queria que a gente já começasse observando detalhadamente o que a gente está lendo, né? O que ele está colocando diante dos nossos olhos nessa tarde. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. É interessante essa comparação que ele faz, né? Nós sabemos que a palavra embriagar, ela traz para a gente o conceito do excesso de volume, de quantidade de alguma coisa. Por outro lado, ele diz enchei-vos do Espírito. A palavra encher, ela traz para a gente a plenitude de alguma coisa sem que haja desperdício. E é interessante essa ressalva que ele faz, porque se pelo lado do sentido da palavra nós nos deparamos com o excesso, que é fruto de um processo de embriaguez que causa prejuízo, por outro lado ele nos coloca que nós devemos nos encher, ou seja, ser pleno, sem desperdício, do Espírito Santo. Ainda nesse sentido, a gente precisa entender o desafio que ele faz, porque em momento nenhum nós somos advertidos para nos encher de vinho. Pelo contrário, a advertência que nós recebemos é não vos embriagueis com o vinho, mas ele nos adverte para que venhamos a nos encher do Espírito. E aí ele traz aqui esse duelo, esse conflito da nossa natureza carnal com o Espírito, ou talvez eu poderia dizer que ele traz o duelo daquele costume social da busca do vinho pelo princípio bíblico da busca do Espírito. E esse equilíbrio, mais do que esse equilíbrio, essa escolha correta, é uma das grandes lições que a gente precisa tirar nessa tarde, onde nós vamos falar sobre a temperança. Ainda nesse sentido, eles nos colocam uma verdade prática que diz assim: a Igreja de Cristo sempre primou pela temperança. A vida de seus membros tem de ser eloquente protesto contra as inconsequências e vícios. Se de um lado ele fala que a Igreja de Cristo prima pela temperança, quem é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo sou eu, a Igreja de Cristo é você, nós aqui somos a Igreja de Cristo e nós temos a missão de primar pela temperança. Além de primar pela temperança, além de semear a temperança, a gente precisa que as nossas ações, que as nossas escolhas, que o nosso testemunho, ele seja um protesto, e é um protesto eloquente, contra inconsequências e vícios. Nós vivemos dias de protestos na nossa sociedade por tudo. Nós estamos vendo nos nossos dias protestos para todos os lados, para quem é de extrema direita, para quem é de extrema esquerda, para quem se julga de uma posição centropolítica, para todo lado hoje tem protesto. Mas o nosso desafio, enquanto Igreja de Cristo, é que a nossa vida, que as nossas escolhas, elas reflitam e reverberem como um protesto
contra as inconsequências e contra os vícios dessa vida. Eu não estou dizendo que você tem que ir à rua, eu não estou dizendo que você tem que pintar o rosto, eu também não estou dizendo que você não tem que fazer nada disso. Mas o que eu estou dizendo é, o seu viver natural, o seu acordar, o seu levantar, a sua forma de tratar as pessoas, as suas escolhas, o seu comportamento enquanto profissional, o seu comportamento enquanto subordinado, enquanto chefe, o seu comportamento enquanto homem de negócios, enquanto pessoa que faz negócio, enquanto relação comercial, ela precisa reverberar a temperança, levando ao entendimento de que um protesto contra as consequências e contra os vícios desses dias, eles são vistos pela sociedade com a qual você se relaciona. E aí ele dá uma sopinha para a gente, diante de tanto desafio, onde ele coloca para a gente 3 objetivos. O primeiro objetivo, ele quer explicar a origem dos recabitas. A gente vai falar um pouco sobre os recabitas, o exemplo desse povo. Compreender que os recabitas honravam as tradições dos seus antepassados. E aqui é um desafio muito interessante, né? Nós vivemos em época de plena mudança e a gente vai fazer hoje um contraponto de como conciliar as mudanças dos nossos dias com as tradições de outrora. E por último, conscientizar-se de que a Igreja de Cristo, eu e você, deve ter um forte compromisso com a temperança e com a excelência moral, tanto de seus membros quanto dos que os cercam. E essa parte, quando ele destaca do compromisso com a excelência moral, ela é fundamental para os nossos dias. Porque ninguém consegue falar de moralidade, ninguém consegue falar de compromisso com a moral se não for através das suas escolhas e dos seus testemunhos. Você não consegue construir um conceito de moral puramente teórico. Esse conceito ele precisa ser vivido na prática. E assim ele vai impactar o próximo e contribuir para o crescimento de uma sociedade mais justa e reverberar a essência da Igreja de Cristo, que vai alcançar outros. E aí sim nós iremos cumprir o propósito da nossa vida aqui de anunciar e testemunhar o Cristo em quem cremos. Para essa tarde nós vamos ter uma leitura bíblica que está lá no livro de Jeremias, e aí eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia ou acompanhar aqui através da nossa tela. Lá no Jeremias capítulo 35 nós vamos ler do verso 1 ao 5, depois vamos dar um pulo para o verso de número 8 e fecharemos com os versos 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo o que vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará
homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença, todos os dias. Olha só. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai. De maneira nenhuma não beberemos vinhos em todos os nossos dias. Essa é a posição dos recabitas. E eles deixam isso claro dentro do templo, diante do profeta Jeremias. E logo na sequência nós vemos: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo que vos ordenou, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Essa foi a promessa cumprida, esse foi o presente, esse foi o fruto da fidelidade, resultado da temperança, do autocontrole, da escolha certa dos recabitas naquele dia, diante do profeta Jeremias. Ore comigo. Senhor Jesus, Santo Deus e Pai, estamos na Tua casa, Senhor. Estamos aqui essa tarde querendo estudar a Tua palavra para aprender de Ti. Vem falar, Jesus, aos nossos corações, que possamos, Senhor, aplicar as lições preciosas ensinadas e deixadas pelo profeta Jeremias aos nossos dias, à nossa vida e às nossas escolhas. Ser conosco, Senhor, essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, logo na abertura, logo no início do texto bíblico, nós já vemos aqui o preço da escolha. A feliz escolha dos recabitas trouxe para eles uma promessa do Senhor que não faltará homem recabita na presença de Deus todos os dias. Fruto de uma escolha. E essa escolha eu queria que a gente refletisse hoje sobre ela. Mas antes disso eu quero falar sobre temperança. Afinal é o título da nossa aula, o valor da temperança. E eu queria que você refletisse um pouco. O que entendemos como temperança? O que você entende por temperança? Se a gente se debruçar um pouco sobre a palavra temperança, a gente vai ver que a temperança traz o conceito de equilíbrio, de autocontrole, domínio próprio. A gente pode entender temperança como sendo a sua capacidade de se manter firme, de se manter fiel, de fazer as escolhas certas, de se controlar diante das situações externas, sejam elas extremamente boas, sejam elas extremamente más, sejam elas confortáveis, seja ela desconfortável, mas é a temperança, é o autocontrole que vai te colocar no caminho certo, vai te levar a fazer a escolha certa. E a pergunta que eu queria refletir com você essa tarde é: como, se é que devemos aplicar o exemplo dos recabitas aos nossos dias? Aplicar o exemplo dos recabitas à nossa vida. Pensa comigo. Os recabitas estavam ali, foram convidados pelo profeta Jeremias a entrar no santo templo. Não entraram no santo templo de qualquer forma, entraram a convite do profeta. Em convite do profeta e acompanhado pelo profeta, chegaram a uma das câmaras do templo, foram servidos com vinho à ordem do profeta, recebem do profeta a instrução: beba. Pensa comigo. Estão no templo do Senhor, a convite do profeta do Senhor, recebem vinho e recebem a instrução de beber pelo profeta do Senhor. E qual foi a escolha dos recabitas? Não, nós não bebemos vinho. Nós respeitamos os ensinamentos do nosso Pai. E na nossa terra, o nosso povo não bebe vinho. Alguma semelhança com as situações que nós nos deparamos nos nossos dias?
alguma semelhança com o conflito que nós nos vemos em muitos momentos do nosso dia, das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos negócios. Dias difíceis nós vivemos, mas a fidelidade ao Senhor é o que vai garantir que eu e você estaremos todos os dias na presença do Senhor, assim como foi feito com os recabitas. E a gente precisa trazer isso, a gente precisa encontrar como aplicar essa lição aos nossos dias. Entender como que essa temperança vai fazer diferença na minha e na sua vida. E esse é o nosso desafio aqui essa tarde. E para isso eu queria voltar um pouco e entender um pouco os recabitas, né? Qual é a origem dos recabitas? Os recabitas, eles eram descendentes de Jonadab, como o próprio texto diz. Jonadab, filho de Recabe. Esse povo descendente de Jonadab, filho de Recabe, ele vivia como uma tribo nômade que ela se dedicava ao pastoreio. Eles eram nômades, eles não construíam casas, eles não se dedicavam ali aos campos agrícolas, mas eles eram nômades ali naquela região de Israel com o seu rebanho. E nessa forma nômade, eles acabaram se aparentando com os queneus, outro povo nômade que também vivia em torno daquela área de Israel, e com os descendentes de Jetro, sogro de Moisés. E assim eles conduziam as vidas dele e mantinham a sua fidelidade, o seu comportamento aos princípios ensinados por Jonadab, filho de Recabe. E qual era o relacionamento que os recabitas tinham com Israel? Como que foi construído isso? Um povo que era nômade, que morava fora, que estava à margem ali de Jerusalém. Essa reaproximação, ou essa aproximação, ou esse encontro, ele teve ápice nos dias do rei Jeú. O rei Jeú convidou os recabitas para extirpar os profetas de Baal do reino do norte. Aí você talvez esteja pensando comigo. O rei Jeú, lá no povo de Jerusalém, lá no povo de Israel, foi chamar um povo nômade para extirpar os profetas de Baal no reino do norte. É isso mesmo. Foi exatamente isso que ele fez. E ele foi lá chamar os recabitas para extirpar esse povo. E isso aconteceu porque esses recabitas, eles eram identificados como tendo um coração reto diante de Deus. Um povo que primava pela fidelidade e a obediência aos princípios de tudo aquilo que havia sido colocado pelos pais, pelos fundadores, pelos iniciadores daquele povo, por Jonadab, aqueles princípios ensinados. Se, por outro lado, o rei Jeú, se por outro lado, a comunidade de Israel, ela vinha praticando atos ilícitos, um após outro, momento após momento, reinado após reinado, os nômades recabitas que viviam de forma nômade ali pastoreando, eles estavam fiéis, dignos, mantendo os costumes, as tradições e com fidelidade aos princípios da palavra do Senhor. Embora nômades, e por serem nômades vistos como forasteiros por muitos dos hebreus, eles permaneceram fiéis à lei de Deus. E aqui está um ponto fundamental. O que nos leva à salvação? É o reconhecimento da sociedade ou é a fidelidade aos princípios do Senhor? O que vai nos assegurar o próximo passo? É o nosso relacionamento social ou é a forma como nós primamos por uma vida fiel e digna da presença do Senhor? Num quadro curtinho, eu queria que a gente observasse aqui 4 comparativos entre os recabitas e os israelitas. E observando esse quadro, eu queria que você pudesse guardar esse quadro com você e depois você fizesse aqui uma terceira coluna e colocasse assim: eu, a minha vida. Vamos lá.
Os recabitas, eles mantinham os votos feitos a um líder humano. O líder humano dele, Jonadab, que colocou para ele princípios centrados na palavra do Senhor, e os recabitas mantiveram aquilo firme. Por outro lado, os israelitas, ao longo da sua caminhada, eles receberam princípios do próprio Deus Todo-Poderoso, mas não foram capazes de mantê-los. Os recabitas obedeciam às leis que tratavam de questões temporais. Leis que tratavam daquele momento, daquela época que eles viviam, mas eles obedeciam. Os israelitas não. Eles recusaram-se a obedecer às leis divinas, leis eternas. Se por um lado os recabitas obedeceram por 200 anos aqueles princípios, por outro lado os israelitas desobedeceram por centenas de anos todas as leis, todas as chances, todas as investidas que o Senhor fez na direção do povo dele para levá-los à salvação. E aí nós vemos os recabitas sendo compensados, recompensados pelas escolhas e pela fidelidade dele. Assim também como nós vemos os israelitas sendo castigados pelas escolhas e pela sua falta de fidelidade. E nessa análise dessa terceira coluna que eu pedi para você fazer, eu queria que você fizesse isso de maneira muito honesta, numa análise só você e Deus, e que você pudesse tirar lições sobre 2 princípios. O primeiro princípio, sobre a fidelidade do Senhor. E esse princípio ele diz o seguinte para você: não interessa o quão bem ou o quão mal seja a sua avaliação. O Senhor está pronto para te perdoar e para começar uma nova história contigo. Então, se você estiver muito ruim, não se desanime e não se culpe. Mas busque o perdão do Senhor e busque recomeçar uma nova história. Esse é o ponto importante. Segunda lição que eu queria que a gente guardasse dessa autoanálise é que você pudesse olhar para os recabitas, não como um exemplo, porque o nosso exemplo chama Jesus Cristo, mas como um povo, homem, assim como eu e você, que passou por dificuldades, assim como eu e você. Talvez eles tenham passado até mais, se a gente parar para imaginar o que é ter uma vida nômade, andando no deserto, em peregrinação, sem o conforto do ar-condicionado, quiçá um ventilador nos dias de sol, ou quiçá um cobertor especial ou uma casa para dormir, eu me arriscaria a dizer que os recabitas sofreram mais do que cada um de nós. Mas homens como nós, sentindo o que nós sentimos, limitados como somos, eles foram fiéis. Então a fidelidade, ela cabe a cada um de nós. Faça a sua comparação, guardando essas 2 premissas. E a gente vai ter um relacionamento melhor com Deus. A gente vai entender melhor o que é temperança. E certamente vamos colher juntos esses frutos. O relacionamento dos recabitas com Jeremias, ele se deu num momento também interessante, olhando sobre a ótica dos recabitas. Como eu comentei com vocês, os recabitas eram nômades que andavam naquela terra. E naquele momento específico, eles estavam acampados nas tendas deles em torno de Jerusalém. E por que eles estavam em torno de Jerusalém? Eles estavam em torno de Jerusalém, primeiro porque eles estavam ali tentando fugir da investida das forças babilônicas. Então eles estavam tentando encontrar um local seguro. Aí você pode pensar assim: poxa, mas vocês estão tentando encontrar um local seguro, por que eles estão em torno de Jerusalém e não dentro de Jerusalém? Porque eles eram vistos como forasteiros pelos hebreus. Então não dava para estar dentro. Então o que é o mais próximo? É próximo pelo lado de fora. Então assim, o que eu quero que a gente entenda? Eu quero que a gente calce as sandálias dos recabitas e entenda que eles estavam ali buscando proteção na medida do possível. E naquele cenário de medo dos exércitos babilônicos e uma tentativa de uma pseudo-proteção ali em torno de Jerusalém,
eles recebem o inesperado convite do profeta de ir até a casa de Deus. Você já imaginou? Você está numa situação extremamente difícil, limitado em ação, limitado em forças, limitado em recursos, está tentando se aproximar da bênção, como a gente diz, para encontrar uma saída, e aí aparece o profeta de Deus diante de ti e diz: vem à casa do Senhor. Eu imagino a alegria da liderança do povo ali, do representante do clã, de dizer assim: vamos lá, o profeta está chamando, irmos à casa do Senhor, o Senhor está respondendo aqui o nosso clamor e a nossa oração. E eles vão, em condições temporais extremamente negativas para ele, medo, fragilidade, estou em torno de Jerusalém buscando proteção. E aí ele recebe o convite do profeta e adentra ao templo do Senhor. Mais do que isso, ele vai até uma das câmaras do templo do Senhor e o profeta oferece para ele vinho. E aí eu imagino assim, eu queria ser não sei nem o quê, mas eu imagino o conflito dentro dos neurônios ali, daquele responsável pelo clã, e dizer assim: peraí, o meu povo está lá fora num cenário de medo, nós somos convidados pelo profeta para vir aqui para dentro do santo templo do Senhor, eu estou dentro de uma das câmaras do templo e eu vou dar um não para o profeta, porque o que o profeta está me pedindo para fazer, que é beber vinho, vai de encontro aos valores e os princípios que o meu pai me ensinou. É isso que eu vou fazer? Sim. Mas se eu fizer isso, qual vai ser a reação do profeta? Não me interessa. Porque a minha temperança, porque o meu domínio próprio, porque a minha certeza e a minha convicção de fé, ela é inabalável diante das situações. Porque eu creio que é o Senhor dos céus que peleja por mim. E o responsável do clã simplesmente diz: profeta, não, nós não tomamos vinho, porque o nosso pai assim nos ensinou. E aquela fidelidade de um povo outrora visto como forasteiro por muitos dos hebreus, vira um grande exemplo de fidelidade para o povo de Deus. E em sequência do ocorrido, o próprio profeta anuncia a eles que pela sua fidelidade não faltará homem na minha presença diante dos recabitas. E essa promessa, meus amados, eu creio que ela permanece viva para mim e para você. Quando nós controlamos as nossas escolhas, quando nós fazemos a escolha correta, zelando e primando pelos valores e os princípios bíblicos, o Senhor é fiel para honrar as nossas escolhas e nos recompensar, independente das situações. Mas, Caio, como era o estilo de vida desse povo? Como que esse povo construía um modelo tão firme, tão consolidado? E aí eu separei alguns itens junto com o que o comentador nos colocou, para que a gente pudesse discutir aqui essa tarde. O primeiro título escolhido pelo comentador foi a abstinência de bebidas fortes. A comunidade dos recabitas, ela foi iniciada por Jonadab em dias de trevas e dificuldades, dias de apostasia dentro da comunidade de Israel. Abinadab iniciou uma comunidade que ela tinha por base, ela tinha por fundamento a temperança, a modéstia, a frugalidade e principalmente o temor ao Senhor. E aqui me chama a atenção esses valores. Porque se a gente parar hoje para pegar a régua ou para pegar o crivo dos recabitas e aplicar sobre a nossa sociedade, às vezes eu acho que a gente precisa repensar algumas das nossas escolhas. Se não, vejamos. Primamos pela temperança? Você não precisa me responder. Eu só quero que você avalie isso na sua vida, assim como eu avaliei na minha. Número 2. Primamos pela modéstia? Às vezes eu tenho até medo de falar em modéstia em dias de redes sociais. Número 3.
primamos pela frugalidade. E número 4, e talvez o mais importante, talvez não, certamente o mais importante, primamos pelo temor a Deus. Meus amados, nós vemos muitas ações, muitas escolhas, muitas decisões nos nossos dias que refletem verdadeira afronta aos princípios da palavra do Senhor. E a gente precisa estar pronto para lidar com essas situações. Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Nós sabemos disso, está anunciado na palavra. Está anunciado na palavra o que haveremos de ver nos últimos dias. E está anunciado na palavra que isso vai crescendo, vai se avolumando, até que os últimos dias cheguem. É um processo. E nós, enquanto Igreja do Senhor, precisamos estar prontos para zelar e para primar pela temperança, pela modéstia, pela frugalidade e principalmente pelo temor a Deus. Ainda assim, o estilo de vida dos recabitas, eles preservavam, eles escolheram por se abster totalmente de bebidas fortes. Porque eles entendiam que a bebida forte ela era nociva à moral e ela era nociva aos bons costumes. E aí eu quero até corrigir a minha frase, né? Ela era nociva? Não, ela é nociva. Ela é nociva. É tão nociva que até diante da comunidade científica há uma limitação etária para se consumir. É tão nociva que é provado cientificamente que bebidas fortes elas destroem e corrompem a nossa capacidade neurológica. É tão nociva que todos nós sabemos que as limitações para os efeitos das bebidas fortes elas viraram lei. Embora o respeito ainda careça. Mas esse princípio estava muito claro para os recabitas. Há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. E aí às vezes eu me pego discutindo por que isso hoje ainda paira diante do seio da Igreja do Senhor. Por que ainda existem pessoas que estão dentro da igreja, querem viver na igreja, e ainda seguem discutindo e argumentando em torno desse ponto. Com tantos exemplos, com tantos modelos, com tantos princípios bíblicos que nós temos. Temperança, domínio próprio, autocontrole, escolha como você quer chamar. Mas essa virtude, esse fruto do Espírito, ele precisa estar vivo dentro de nós e alinhado com as nossas escolhas. Os recabitas eles resolveram abster-se do vinho, pois o vinho estava intimamente associado às festas dos ímpios cananeus. E aqui eu acho interessante essa colocação. Eu acho interessante essa colocação. Se de um lado nós lemos lá que os recabitas se absteram do vinho, porque o vinho estava intimamente ligado à festa dos cananeus, outrora nós lemos nos dias de Paulo dizendo que se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne. Que nós possamos fazer as nossas escolhas. Que nós possamos alimentar os nossos prazeres diante daquilo que promove a palavra do Senhor. E por último, no estilo de vida dos recabitas, eles entendiam que se queriam viver como o povo de Deus, deveriam primar por uma conduta sóbria e recatada. Conduta sóbria e recatada. Como tem sido a sua conduta? Como tem sido o seu estilo de vida?
Se alguém lhe conhece só de olhar os seus posts em redes sociais, qual a leitura que essa pessoa faz de você? Se alguém te conhece só numa relação na sua vida profissional, qual essa leitura que a pessoa faz das suas decisões, do seu comportamento, das suas escolhas? Conduta sóbria e recatada. Esse também era o estilo de vida dos recabitas. Um povo nômade. Pensa comigo. Um povo nômade que estava preocupado em ter um estilo de vida sóbrio e recatado. Mas estavam diante da presença do Deus Altíssimo. O estilo de vida dos recabitas, eles viviam em peregrinação. E é interessante que esse ato de peregrinação, iniciado lá atrás, nos dias de Jonadab, eles já refletiam o protesto desse povo diante da injustiça, da intemperança e da idolatria que dominava Judá e Israel. Aquela escolha, aquele comportamento, a forma como os recabitas se afastaram do povo e escolheram uma caminhada de peregrinação, foi também um ato que eles encontraram de protestar contra a indiferença. Ah, irmão Caio, então se a gente encontra hoje um cenário de indiferença contra um próximo, um cenário de indiferença contra aquelas pessoas que estão precisando de uma ajuda, um cenário de indiferença contra os necessitados, eu vou precisar agora peregrinar. Depende do que você entende pela palavra peregrinar. Eu diria para você que você não precisa virar um recabita e não ter mais endereço físico e não ter mais uma casa, e não é isso. Mas você precisa virar um peregrino espiritual. Uma pessoa que está lutando contra a indiferença e está lutando, fazendo a sua parte, dando a sua contribuição, tendo um testemunho de vida diferente, contra a injustiça. Injustiça não no sentido daqueles que hoje querem aparecer em rede social fazendo uma ação de favorecimento para alguém, não. Injustiça no intuito daquele que combate o que não é justo. Desde aquele que se nega a sonegar fiscal, desde aquele que se nega a pagar mais barato para não ter uma nota fiscal e não fazer com que o outro sonegue, ou desde aquele que está preocupado com a vida do próximo. Dias de pandemia, dias difíceis, dias de desemprego. E como está o nosso comportamento? Peregrinos que protestavam contra a idolatria que dominava Israel e Judá. Qual tem sido o nosso empenho em anunciar a palavra do Senhor diante de uma sociedade idólatra? Comunidades idólatras. Nós temos a oportunidade de congregar numa igreja que está preocupada com isso. Nós temos a oportunidade de congregar numa igreja que está enviando missionários para cidades onde não tem o evangelho. Nós não estamos mandando missionários para cidades abastadas, cidades do luxo e cidades da mídia. Podemos até mandar também, se assim for a vontade do Senhor. Mas nós estamos priorizando hoje aquelas cidades que estão esquecidas, porque aquele povo precisa do Senhor. E nós estamos testemunhando a nossa caminhada contra a indiferença e contra a injustiça social. Ainda sobre o estilo de vida dos recabitas, a reflexão que fica é que nós somos peregrinos. Somos peregrinos do Senhor, afinal de contas, nós não somos deste mundo. E aqui fica a dica: nós não somos deste mundo. Se você ainda não entendeu o que eu estou falando de uma série da nossa Decidade que fala sobre verdades bíblicas para as mentiras desse século, toda terça-feira, às 19h30, no nosso canal aqui no YouTube da Decidade, ou lá na nossa sede, fazendo a sua inscrição. Não perca! Não perca! Nós já tivemos 2 encontros
2 sessões, e são lições preciosíssimas, porque somos peregrinos espirituais nessa terra e nós não somos deste mundo. Terceiro ponto sobre o estilo de vida dos recabitas. Os recabitas honravam as tradições ou a tradição de seus antepassados. Eles não haviam esquecido, ou tão importante quanto não esquecer, os recabitas não relevavam o exemplo dos seus patriarcas. E aqui é um negócio interessante. E eu queria destacar para isso. Porque hoje, na nossa sociedade, nós temos 2 cenários. Nós temos o cenário daqueles que não conhecem as tradições, que não conhecem os fundamentos, e nós temos o cenário daqueles que até conhecem, mostram que conhecem, mas relevam, porque julgam que não é importante. E quando você julga que o valor dado por Deus não é importante, você nada mais está fazendo do que escolhendo andar fora do valor cristão. E não é isso que o Senhor espera de nós. Os recabitas, eles foram ousados no anúncio e preservação da sua tradição. Como eu falei para vocês, imagina a ousadia do líder de um povo que está acampado do lado de fora, com medo do exército da Babilônia que está por vir, e ele tem a oportunidade de chegar diante do profeta de Deus, dentro da casa de Deus, e dar um não. Não. Eu não aceito esse vinho. Esse é o testemunho dos recabitas. Ousadia em anunciar os princípios que regem a fé e os valores do povo. E assim devemos ser nós. Devemos ser ousados em anunciar os nossos princípios e os nossos valores para uma sociedade tão corrompida como a que nós vivemos nos nossos dias. Em dias de mudança, em tempos de novo normal, eu rogo que eu e você possamos manter as nossas tradições, que têm como alvo a pureza do corpo de Cristo, e que possamos manter as nossas tradições, que têm como alvo a integridade moral dos filhos de Deus. É interessante como esse termo novo normal, ele entrou nos trends da comunicação, das mídias digitais. Todo mundo agora fala de um novo normal. Um novo normal. E a minha pergunta é, quais são os princípios do seu novo normal? Eu me lembro que no começo da pandemia, eu tive a oportunidade de participar de um programa do pastor Ilquias, um convite que muito me alegrou e que para mim trouxe muita honra. E o pastor Ilquias me fez a seguinte pergunta: Caio, o que você espera do novo normal? E eu pensei muito no que eu ia dizer para ele, porque eu disse, o que eu vou dizer para o meu pastor sobre o novo normal? E eu fui verdadeiro para ele, como eu sempre sou. Eu falei, pastor, eu não sei o que é o novo normal. Eu não espero nada do novo normal. A minha esperança é que eu consiga atravessar esse momento e chegar nesse novo normal. E o meu desejo hoje é que o meu novo normal, ele continue assegurando os velhos valores da palavra de Deus, os velhos princípios da palavra de Deus, porque o meu Deus, ele não muda. E os seus valores e os seus princípios, eles são eternos e imutáveis. Que o novo normal não venha a remover ou a acrescentar nada nos nossos valores e princípios bíblicos, para que possamos juntos seguir firmes na caminhada junto a Canaã celestial. A falta de temperança corrompe a espiritualidade. E aí eu queria que a gente fizesse uma análise aqui bem rápida disso. Como a gente fala no popular, né? Eu queria que esse nosso próximo item aqui, o último item da nossa aula de hoje, e pelo avançar da nossa hora, que ele fosse meio que feito um bate-bola. Eu quero que você escute
que você guarde e que você analise, a começar por esse tópico: a falta de temperança, a falta de domínio próprio, a falta de autocontrole, ele corrompe a sua espiritualidade. Não tenha dúvida disso. E eu queria que a gente observasse aqui alguns princípios. O primeiro, a ausência de temperança na vida do crente. A ausência de temperança na nossa vida, na minha vida e na sua vida, ela promove vazios na alma que valores materiais não vão superar. Não tem como. Se nós não tivermos autocontrole, se nós não tivermos temperança, nós estamos criando vazios dentro da nossa alma, espaços que não há nada que venha de fora, que não há nada material, não há nenhuma alegria, nenhum prazer, nenhum instrumento do mundo que seja capaz de ocupar esse espaço. É como a flecha lançada, é como a palavra falada, ela não volta. E é a temperança, é o autocontrole que vai fazer com que a gente não venha a lançar a flecha no momento inadequado ou a soltar a palavra que não deveríamos. E assim gerar um momento, gerar um vazio, um vácuo, que você não vai ter como ocupar de outra forma, senão através do seu relacionamento com Deus e do perdão que só vem do Senhor. A ausência de temperança, ela provoca atos que levam à dureza de coração. Seja naquela pessoa que falta temperança no agir, ou seja na pessoa que se relaciona com alguém que não tem temperança. É um processo de destruição duplo. E aí entra o valor da temperança, porque pensa comigo, você, quando se relaciona com alguém que não tem temperança, você tem a escolha de deixar que as ações daquela pessoa impactem ou não sobre você. Mas para isso você precisa ter temperança. Se você tiver temperança, se você tiver domínio próprio, se você tiver autocontrole, você não vai deixar que a ação do outro determine a sua reação. Só com temperança. Só com relacionamento profundo com Deus. E a sua vida vai ser melhor. E certamente, a palavra branda, que desvia todo furor, vai fazer com que o seu testemunho comece a semear temperança na vida do outro. A ausência de temperança, ela leva a alma a vários tipos de tentação. A ausência de autocontrole, de convicção dos seus princípios, ela expõe você, ela expõe a sua alma a N tipos de tentação. A ausência de temperança, de autocontrole, de firmeza, de dar um não para um convite inadequado ou para uma ação inadequada, ela vai expor a sua vida, a sua alma, o seu espírito a tentações que você não sabe como vai controlar. E não esqueça que um abismo chama outro abismo. Não queira ser o super crente de que o modelo funciona assim, eu vou aceitar dessa vez, mas se isso evoluir, eu vou ser forte e capaz o suficiente para não dar o próximo passo. Não vai. Não faça isso. Lembre-se dos recabitas. Eles estavam com medo do lado de fora da cidade. Mas quando receberam do profeta de Deus algo que ia de encontro aos seus valores, eles foram firmes. Porque eles tinham convicção naqueles que eles tenham crido. Tenhamos convicção nos princípios da palavra do nosso Deus. Por outro lado, a presença da temperança na nossa vida, na vida do crente, ela supera todos os desejos. Sejam desejos ilícitos, sejam desejos carnais, sejam desejos e hábitos viciantes. Se você tiver temperança, se você tiver domínio próprio, se você semear o fruto do Espírito domínio próprio, você é capaz de superar
todo e qualquer desejo, toda e qualquer tentação, porque você não vai entrar por aquele caminho. Você vai rejeitar e vai sair dali. Que possamos semear temperança nas nossas vidas. E quando semeamos temperança, o efeito disso é grandioso. Quando nós semeamos temperança, nós vivemos uma alegria autêntica. Nós desfrutamos da alegria na plenitude da palavra alegria, no sentido bíblico de alegria, onde nós não precisamos de nenhum estímulo externo para externar alegria. Nós simplesmente estamos alegres, porque nós estamos com o Senhor, só por isso. Você não precisa de presente, você não precisa de prêmio, você não precisa de reconhecimento, você só precisa acordar, abrir o olho e dizer: estou alegre. Por que está alegre? Estou alegre porque o Senhor é comigo. Estou alegre porque eu sinto o Espírito Santo de Deus no meu coração. Essa é a alegria pura. Essa é a alegria plena. E nós só temos isso com temperança. A temperança na nossa vida, ela promove o êxtase da plenitude de espírito. É você estar se relacionando, você está dioturnamente sentindo a presença do Espírito Santo na sua vida. A presença do Espírito Santo não vira um ato temporal. Eu fui para o culto, a pregação foi uma bênção e eu senti a presença do Espírito Santo. Amém! Isso acontece. Mas o meu desafio e o seu é para que nós tenhamos temperança nas nossas escolhas, que nós tenhamos temperança no nosso testemunho, para que essa presença do Espírito Santo, esse êxtase da manifestação do Espírito Santo, ele seja pleno e dioturno nas nossas vidas. E quando assim nós somos, meus irmãos, além de termos essa alegria conosco, essa alegria é percebida por aqueles que estão em volta. E aquilo que o mundo chama de fulano tem uma energia tão positiva, é tão bom quando ele está conosco, nada mais é do que a presença do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos sim semear isso, porque sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Por nós crentes escolhidos, por nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor Salvador, por nós não estarmos exalando esse cheiro, existem outras essências que não são verdadeiras, exalando por aí e buscando esse mérito. O desafio está nas nossas mãos, de exalar o aroma bom e agradável do Espírito Santo de Deus. O efeito da temperança nas nossas vidas, nós vivemos o real, o verdadeiro, o pleno, o ininterrupto derramamento espiritual sobre as nossas vidas. E para fechar a nossa aula, eu queria que a gente guardasse 3 princípios. Primeiro, os nossos dias requerem sobriedade e vigilância. Sejamos sóbrios e vigilantes para observar o que está nos cercando, observar os dias que nós estamos vivendo, observar os fatos que estão sendo colocados diante dos nossos olhos. E que aqueles fatos nós possamos lê-los sobre as lentes da palavra de Deus. Ler e interpretar sobre a ótica dos princípios cristãos e não simplesmente sobre a ótica do que tem sido colocado pela mídia ou por quem quer que tenha publicado aquilo. Necessitamos conhecer e primar pela excelência das virtudes cristãs. Se você não consegue falar, se você não consegue elencar, se você não consegue listar as virtudes cristãs, você jamais vai conseguir vivê-las, porque você não sabe o que são. E talvez aqui esteja o ponto mais importante da nossa aula. Faça um exercício. Se você não conseguir elencar quais são as virtudes cristãs que regem a sua vida, que regem a sua escolha, que norteiam a sua temperança, certamente você precisa dar um passo rumo à leitura da Bíblia, rumo ao conhecimento, para que assim você possa primar por esses valores no seu dia a dia e nas suas escolhas. E para fechar, a Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? Sou eu,
A igreja de Cristo é você, a igreja de Cristo somos nós. Eu e você temos compromisso com a temperança, com a sobriedade, com a prudência, com os bons costumes e com a excelência moral. Talvez muita gente escute falar de moral, talvez muita gente escute falar de costumes e queira dizer assim, que termos antigos, que termos passados, que coisa superada. Os termos são antigos, é verdade. Eles datam de antes de Cristo, são antigos e antigos mesmo. Mas eles são atuais. Mas eles são válidos. E eles são os únicos que te levarão à vida eterna. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Senhor Jesus, Santo Deus e Pai, queremos agora, Senhor, nesse momento, encerrar esse momento. Te agradecer pela oportunidade de estudar o valor da temperança, Senhor. E te pedir, Senhor, na autoridade do Teu nome, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós e que nós possamos entender o valor da temperança e buscar e semear e empenhar, Senhor, todas as nossas forças, Pai, para que encontremos temperança, que vivamos a temperança e que a nossa vida seja guiada, Senhor, pelos Teus princípios e pelos Teus valores, porque a nossa esperança está em Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde e por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, um forte abraço. Próximo domingo teremos mais um momento da nossa Escola Bíblica Dominical. Esteja conosco e Deus os abençoe.